Uma vez chegaram para Jesus e falaram assim, ó: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso daqui, ó. Tudo isso. Os reinos da terra, riquezas. Aí Jesus falou para ele assim: não, porque não vou adorar outro Deus a não ser meu Pai, o único Deus digno de ser adorado. Nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje não é diferente. De forma sutil, esse mesmo que propôs para Jesus essa situação, vem conquistando, propondo e fazendo discípulos com a mesma proposta. Os bens materiais, honras e glórias terrenas. Por que ele insiste nisso, nessa estratégia? Porque é onde ele mais consegue seduzir as pessoas com as coisas materiais. É onde ele consegue persuadir, seduzir e faz com que essas pessoas se tornem cativas a ele, cativas aos bens materiais, às suas vontades, suas concupiscências. Por isso que Salomão falou: tudo é vaidade, tudo é vaidade. Mas Jesus mostrou pra gente que não é necessário a gente viver na dependência dos bens materiais, passando a adorar outros deuses, a idolatrar, a adorar pessoas, homens, mulheres. Você vê nos dias de hoje uma multidão de pessoas seguindo homens, seguindo mulheres. Por quê? Porque essas pessoas aparentam ter posses, bens materiais, aparentam ter uma vida maravilhosa. E nisso, essas pessoas vão sendo escravizadas mentalmente, mortas espiritualmente e escravizadas pelas suas vontades, pela sua ganância, pelos seus desejos carnais, suas vontades humanas, né? Normal, não é errado você ter vontades, mas o problema é quando você, sem perceber, você está refém disso. Você não busca a presença de Deus verdadeiramente, você não busca a palavra de Deus. Uma prova de que os bens materiais não é nada para Deus. Não é nada para Deus mudar a vida de alguém financeiramente falando. Você vai ver que Salomão pediu sabedoria a Deus. Salomão pediu sabedoria diante de Deus, ele pediu sabedoria. Deus se alegrou do seu pedido, porque ele pediu sabedoria para poder cuidar do povo. Então ele se preocupou primeiramente com o povo, em conduzir justamente, retamente o povo. E Deus viu aquilo, atendeu ao seu pedido e acrescentou. Deus falou assim: porquanto você não pediu seus inimigos, não pediu honra, glória, não pediu bens materiais, riquezas dessa terra, pediu sabedoria para conduzir o meu povo, vou te dar sabedoria e vou acrescentar na sua vida riquezas. Vou acrescentar riquezas na sua vida. E Salomão foi muito próspero, muito sábio. Você vai ver também que pessoas na Bíblia que estavam passando dificuldades, necessidades, e não pediam para serem ricas, para serem prósperas, mas Deus, sabendo, vendo aquela situação, muitas das vezes enviava lá um profeta, e o profeta fazia algo lá pela vontade, decisão de Deus, e essas pessoas passavam a sair daquela situação. Nota que quando Jesus chega, quando você se aproxima de Jesus, quando você está andando ali lado a lado com Jesus, os bens materiais passam a se tornar coisas supérfluas. Você entende que, sabe, são só bens materiais, é só um carro, é só um relógio, é só um tênis, é só um boné. E você passa a olhar ao seu redor as vidas, você passa a enxergar as vidas ao seu redor. O Espírito Santo de Deus te faz olhar para as vidas
E você entende o quão preciosos são, o quão preciosa é a vida para Deus. E o quanto a gente deve se dedicar a atenção, olhar as vidas. Vamos juntando bens materiais, juntando carros, casas, empresas e por aí vai. Mas quando nos deparamos com uma vida, fazemos beicinho, fechamos a cara e, né? Fazemos pouco caso da vida, mas festejamos de uma forma gigantesca, de uma forma extraordinária com os bens materiais. Sem perceber, estamos morrendo espiritualmente, morrendo, nos tornando o quê? Dependentes. A abstinência é tamanha por mensagens que amassageiam o nosso ego, que passam a mão na nossa cabeça. Aquelas mensagens que tudo vai dar certo, você é escolhido de Deus, por isso que você é perseguido. Jesus foi perseguido também, você é escolhido, por isso que você está sofrendo. Aí você escuta isso e você se enche. Lembra como aconteceu com José? Ele passou na prova, sofreu o que sofreu, mas depois Deus exaltou. E você vai se enchendo. Mesmo que você esteja ali passando por aquilo por plantação sua, é a sua colheita. Você se enche de ego, se enche de orgulho porque escutou uma mensagem, um louvor, massageando o seu ego, porque é mais atraente você escutar uma mensagem falando assim: filho, você é o meu escolhido, menina, você é a menina dos meus olhos, do que você escutar assim: te arrepende dos teus maus caminhos, se converta verdadeiramente a Cristo, ame ao próximo, pratique a caridade, a misericórdia, a bondade de Deus, pregue a palavra, para de mentir, para de ser ganancioso, para de roubar, para de trair, para de ser uma mal pessoa, para de viver de aparência. Isso é conflitante. Então, se você está procurando uma mensagem aí no YouTube, no Instagram, enfim, onde quer que seja, e você quer escutar uma mensagem, aí no começo da mensagem: arrependa-te, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-te hoje, enquanto é tempo. Você pula a mensagem, por quê? Porque não te interessa. Pra você, pra mim, não é necessário eu mudar nada. Eu não preciso me arrepender de nada. Eu não preciso ser uma melhor pessoa. Deus é comigo. Eu escutei um vídeo ontem falando que vai dar tudo certo, eu não preciso fazer nada, vai dar tudo certo e os meus inimigos vão ver só, porque 1000 cairão à direita e 10.000 à minha esquerda e eu não serei atingido. Aí a pessoa se enche, você se enche quando você lê essa parte, né? Só que aí você não entende, você poderia enxergar dessa forma: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você poderia interpretar assim, ó: por quê que eu não vou ser atingido? É para a glória de Deus eu não ser atingido, e olhar para a direita e para a esquerda, para aqueles que estão caídos, e falar: existe um Deus que olha por mim, olha por você, e se você aceitar Ele em sua vida, você vai se pôr de pé. Mas não, a gente vai se enchendo de si, se enchendo de ego, e Jesus vai ficando de lado. O jovem rico se aproximou de Jesus, queria seguir a Jesus. Jesus falou para ele: pega o que você tem, vende, dá para os pobres aí e bora comigo. Ele virou as costas e foi embora, não conseguiu, porque estava pegado aos bens materiais. Muitos seguiram Jesus, mas ele andou com 12. Olha só, andou com 12. Muitos o seguiram, mas ele andou com 12. Hoje não é diferente. Às vezes muitos te seguem, muitos você segue, mas quem anda com você no dia a dia, de verdade? Analisa isso. Você tem que ter Deus na sua vida. Para de olhar a vida do outro. Para de colocar sua vida material, seus desejos carnais em primeiro plano. Preze pela sua vida espiritual.
Não estou falando para você não ter as suas vontades, os seus desejos, não é isso. Mas entenda que para Deus não há impossível, e tudo é possível ao que crê. Às vezes você está se dedicando aí, ó, horas e horas, dias, semanas, meses, anos, para que a sua vida financeira venha chegar a um nível que você tanto deseja. Mas para Deus, isso aí não é nada. Não é nada. Deus te colocar num patamar com o qual você nunca imaginou. Não tem dificuldade alguma para Deus tomar essa decisão, fazer com que isso aconteça. E se você estivesse dedicando mais tempo à sua vida espiritual, mais tempo ao reino de Deus, a se preocupar com o povo, quem sabe igual Salomão, que nos dá um grande exemplo de que você não precisa se matar de trabalhar, você não precisa, sabe, por conta de dinheiro, por conta de bens materiais, você não precisa disso. Deus é dono do ouro e da prata. Fica atento quem você tem seguido, o que você tem acreditado, em que você tem se motivado para viver sua vida. Às vezes a sua vida está difícil por conta das suas escolhas. Somente isso. Se você olhar de uma forma diferente, com certeza as coisas podem mudar. Agora, se você ficar insistindo, tem uma faca, você dá um murro, você fura a mão, e você dá outro murro e fura de novo, e você fala, não, uma hora eu vou dar um murro e não vai furar. Não vai acontecer, porque a faca vai continuar lá e você vai continuar batendo e vai continuar furando. Do que se trata de evangelho, o evangelho tem que ser pregado, anunciado para o arrependimento, a conversão de vidas ao reino de Deus. Não há outro objetivo a não ser pregar a palavra para trazer o arrependimento, a conversão aos corações das pessoas, para que elas venham aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e eles terem direito e passar a ter relacionamento com Deus. A vida material, a vida conjugal, isso daí é posterior. Você vai acertando essas coisas depois. Primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acerte o Senhor Jesus Cristo hoje em sua vida. Dê o primeiro passo na direção de Deus, e Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te ajudar, e você vai passar a anunciar esse evangelho também, tá bom? Em nome de Jesus.